Espero que esteja tudo muito bem com vocês, que vocês estejam animadas, motivadas para serem ainda mais criativas. Porque o tema de hoje vocês que escolheram, tá? Vou sempre colocar lá na caixinha, ou chega a pergunta, que às vezes vem umas perguntas matadoras, hein? Que eu falo assim, olha, essa pergunta aqui pode virar uma aula para vocês. Chegam umas perguntas maravilhosas, já transforma em aula do conteúdo que vocês trazem para mim. Ou eu coloco lá, né, para vocês escolherem 2 temas. Lembrando que se você tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Luciene Ferretti, sou professora de costura criativa e também ensino mulheres a empreenderem na costura criativa, a terem seu próprio negócio através da costura criativa, a se transformar em sua vida e, consequentemente, transbordar na vida dos seus, né, das pessoas que elas amam, que nós amamos, poder proporcionar coisas maravilhosas para nossa família, através do nosso ateliê, do trabalho maravilhoso feito através de nossas mãos. E somos costureiras criativas, trabalhamos com a costura criativa, exigimos sempre de nós criatividade, já tá lá, né, na placa, criatividade. E o tema de hoje é exatamente isso, dicas para você se tornar ainda mais criativa. Você viu que eu não coloquei dica para você ser criativa? É dica para você se tornar ainda mais criativa, porque criativa você já é. Nós nascemos lá com a nossa porçãozinha de criatividade, né? Só que algumas de nós somos mais estimuladas, outras menos estimuladas. Eu acredito que todas nós, em nossa infância, fomos muito estimuladas através da questão da criatividade. Que pontualmente, muitas de nós, acho que todas, nós brincamos muito. Que desde muito pequenininha, quem foi amamentada no seio, mesmo quem foi amamentada na mamadeira, todas nós fomos estimuladas através da nossa criatividade que já nasceu com a gente. Às vezes sentimos aquele bloqueio, né? Falar, meu Deus do céu, que bloqueio é esse de criatividade? Primeiro, eu preciso falar para você entender o seguinte, o que é criatividade? Criatividade é a capacidade de criar, de inovar, de inventar, de trazer coisas novas, de pegar uma coisa que já existe e dar uma nova função para ela. Isso é a criatividade. Entender que a criatividade é uma energia poderosa, muito poderosa, que através da criatividade, tudo que você olha em sua volta existe. Tudo existe através de alguém que foi além da criatividade, né? E outra coisa importante, que criatividade não combina em nada com zona de conforto. Que quem tá ali na zona de conforto, esperando acontecer, tende a ter bloqueios criativos. Não que a pessoa não seja criativa, ela é. Lembra que eu falei que lá atrás, quando você era pequenininha, quando você nasceu, você já nasceu um ser que tem a sua porção de criatividade ali dentro de você, que basta que fosse estimulado? Bem, se você já participou em algumas aulas aqui comigo, eu já falei para vocês de uma situação, de um teste que algumas pessoas fizeram lá na China com bebezinhos. Colocaram bebezinhos numa situação dentro de berçário, que alguns eram acarinhados, conversavam com ele na hora da alimentação, né? Tinha uma troca de olhar, uma troca de carinho, de palavras, e essas crianças desenvolveram mais, ficavam menos gripadas, eram mais saudáveis, consequentemente, mais criativas quando elas cresceram. E as crianças que não receberam nenhum estímulo adoeciam com mais facilidade, eram moadinhas. Há crianças que não receberam nenhum estímulo, apenas o alimento, e acabaram por morrer. Olha que coisa! Para você ver quanto que é importante o estímulo. E não é, na verdade, o tamanho do estímulo, e sim a diversidade, diferentes estímulos. A gente precisa ser estimulado o tato, desde pequenininho, né? A criança é curiosa, ela tira as panelas do paneleiro da mamãe, ela gosta de mexer na terra, ela gosta de mexer na água. Se deixar uma criança, quantas vezes vocês já viram na internet, né? Ela abre o armário, cata um pote de leite ninho, de achocolatado, joga pela casa inteira, farinha pela casa inteira. Ela está estimulando a criatividade, ela é curiosa, ela quer saber para que aquilo funciona, para que aquilo existe, qual é o toque daquilo.
Por isso que é tão importante também, né, hoje os pais que trabalham fora, colocar as crianças no berçário, na escola de educação infantil, que esse estímulo é passado para ela. E quem não está na escola de educação infantil no berçário, os pais podem fazer isso. Dá para a criança material fofinho, material áspero, duro, mole, frio, quente. Isso estimula as sensações, o tato, o visual. Pessoas que têm deficiência visual, elas são muito auditivas, usam muito tato. Então, se ela tem uma dificuldade, uma deficiência em determinado sentido, outro sentido será mais aguçado, porque ela vai estimular mais aquilo, para suprir a falta do outro sentido. Ah, a natureza é sábia, né? Deus é maravilhoso, infinitamente, não tem nem o que falar, né? Infinitamente sabedoria. E você, como herdeira de Deus, também tem isso. Você também tem sabedoria de Deus. E a questão da criatividade é uma questão que está diretamente ligada ao estímulo. Ao estímulo. Então, a questão de ser criativa que todas nós temos, e muitas vezes você fala, meu Deus, eu tô com bloqueio criativo, não sai nada daqui. Pode torcer, pode espremer que não vai sair nada daqui, eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo inovar, não consigo pensar em algo novo, um produto novo para o meu catálogo de produto, algo que seja inovador. No finalzinho daqui eu vou dar umas dicas para você anotar e já poder colocar em prática e estar estimulando a sua criatividade. Porque como eu falei, e é uma dica muito importante, já falei já no começo aqui, que quem está na inércia, parado, encostado, esperando o tempo passar, né? Lá na zona de conforto, não querendo fazer nada, nada acontece mesmo. Porque assim como o músculo aqui do braço, da perna, né? Precisa ser estimulado. Você sabia que existe exercício para os olhos? Existe uma terapeuta, eu não posso falar que ela é médica, porque eu não tenho certeza, agora eu não sei o nome, mas eu acho que é Tatiana o nome dela. E eu já vi alguns workshops dela, que ela ensina você a exercitar os músculos dos olhos e assim você melhorar a sua visão. Muitas pessoas deixam de usar óculos, eu tenho uma vontade de fazer isso, mas enquanto você não faz isso, você tá ali na zona de conforto esperando um dia, talvez eu faço, amanhã, daí você não faz. Então, a criatividade não é, tá? Para quem quer ficar na zona de conforto sem se movimentar, porque criatividade é movimento. E ela é diferente da questão do tempo e da energia, que em outra aula minha eu te ensinei que tempo e energia são recursos escassos, muito escassos. A sua energia no decorrer do dia diminui, né? Há quem no final do dia tá super esperto, que ele é mais noturno, né? Ele tem mais energia no final do dia. Há quem que tem mais energia no começo do dia, no meio da tarde. Mas o tempo e a energia são recursos escassos. E a criatividade, pelo contrário, ela não é escassa. Ela aumenta, ela multiplica, quanto mais você a movimenta. O tempo, se você não souber utilizar ele direito, você vê e fala assim, meu Deus, acabou o tempo e eu não consegui, terminou o dia e eu não concluí. Eu não fiz. Nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Né? Ai, minha energia. Fiz tanto, limpei tanto a casa, costurei tanto. Tô sem energia, tô esgotada. Agora a criatividade não, ela não se esgota. Ela precisa do movimento, que é exatamente as dicas que eu vou dar para você fazer e para você já se tornar ainda mais criativa, porque criativa você já é. Você já tem essa busca, essa sede, né? Pela criatividade, de pegar uma quantidade de tecidinho desse lado aqui e transformar num monte de coisas maravilhosas do outro lado. Você já é muito criativa, né? Você já traz essa questão da criatividade com você. Porque você já pensou? Um corte de tecido, 1 metro de tecido, quanta coisa! Carteira, bolsa, nécessaire, artigos para maternidade, para os homens, para as mulheres, jeans. Pensa no jeans, tecido jeans. O tecido jeans, gente, ele pode ser tanto para criança, menino e menina, para mulher, que é uma mulher mais despojada, esportiva, mas para mulher clássica também. O jeans, para homens, as peças masculinas, excelente. Olha só, mas isso, o jeans, por ele só, é só um jeans, é só um corte de jeans. Mas quando você começa a agregar nele a sua criatividade, há a transformação.
Então a questão para você ser mais criativa é primeiro entender isso, que criatividade é a capacidade de criar, inovar, transformar, inventar. Mas tudo isso que eu estou falando para você são verbos de ação, de movimento, que não são verbos, não são palavras que remetem você a parar, a se acomodar, a ficar nessa palavra que eu vou repetir, zona de conforto. A zona de conforto, na verdade, não é nada confortável. Você vai ficando ali porque você não tem, às vezes, uma motivação, você vai ficando ali porque você tá com preguiça. Nossa, e a preguiça é a mãe de todos os pecados, fala sério. Então, você tá com preguiça e às vezes você não quer assumir aquilo e você vai ficando, não vai buscando. A zona de conforto não te deixa buscar, você fica ali e não sai daquilo. E na verdade ela não é nada confortável, né? Porque ela não traz nada de novo e de criativo para você, apesar que você já é criativa. Criatividade é assim mesmo. Acredito que a criatividade agrega criatividade na criatividade. É isso aí, Yara. Olha que incrível. A criatividade agrega criatividade na criatividade. É o ato realmente de criar. Eu fico tão feliz de falar isso, né? De expandir. Quando você expande a sua mente. Coloquei aqui também, que eu falei pra você, que é uma energia muito poderosa. Ela é tão poderosa que tudo que você olha em volta de você é fruto da criatividade. Tudo. Às vezes você olha no feed uma peça encantadora de costura criativa e fala, meu Deus, que criativa que essa pessoa fez. Como é que eu não pensei nisso antes? Ou ao contrário, você vê algo que você já pensou e não colocou em prática. A criatividade é uma energia tão poderosa que ela é força viva. É o seu pensamento em movimento. Assim como a caridade, né? A gente fala caridade. Caridade não é você só doar o dinheiro, doar o seu tempo. Caridade é saber ouvir, é o amor em movimento. O amor por si só é só o amor. Estou cheia de amor. Ai, como eu tenho amor. Eu amo todas as pessoas. Mas quando você põe o amor em ação, ele se transforma numa caridade. Caridade é o amor em movimento e ação. E a criatividade é o pensamento. É as suas ideias em movimento, em ação. Olha que poder que é isso. E como eu falei para você, que realmente ele é diferente em relação ao tempo e à energia, mas em contrapartida você precisa de tempo e de energia para exercitar a criatividade. Então tudo que você vê, tudo que você olha, tudo que você toca é produto da criatividade. O colarzinho, a blusinha, um vasinho de planta, alguém teve olhar para isso. E você olha lá no seu feed e fala, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Ou, meu Deus, eu pensei nisso e alguém colocou em prática, porque você ficou na zona de conforto, você ficou esperando o momento ideal, o material ideal, a oportunidade ideal para colocar aquilo para fora. Você achou talvez que você não seria capaz ou não tinha as ferramentas adequadas para colocar a sua criatividade para fora? E aquele pensamento é vida, né? Na hora que você joga o pensamento, ele vai, chama... Eu esqueci o nome, tem um nome disso, viu? Depois eu mando pra vocês lá, eu ponho no Stories, tá? Eu vou pôr no Stories, que eu vou pesquisar, lembrar, acho que é reflúvios, uma coisa assim, mas eu vou pegar o nome direitinho pra colocar lá pra vocês no Stories, depois você acompanha lá, porque tem aula no Stories, viu? Tem aula. Então você joga aquela energia viva e alguém vai lá e pega a sua energia. Daí a pessoa do nada fala, nossa, que ideia maravilhosa, foi a sua ideia que você jogou e você não colocou em prática. O outro foi lá e roubou a tua ideia. E acontece, isso vai fluindo, mas tem um nome, minha amiga, tem um nome exato sobre isso, que depois eu vou trazer pra vocês, vou colocar lá no Stories, porque você aprende muito lá no meu Stories também. Então, a pessoa vai lá e cata. E você fala, nossa, como ela foi tão criativa. Olha, eu aqui que não coloquei isso em prática. Por que eu não fui e fiz? Fiquei esperando. Não espere. Faça. E vai estar dentro dessas dicas também. Mas deixa eu ver aqui se eu estou dentro de todo o conteúdo para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar no balãozinho. Quando você aceita a criatividade, a Yara está falando, você descobre
que realizar tudo o que quer, que você pode realizar tudo o que quer, desde cozinhar, a fazer o reparo de uma parede, de uma casa. Hoje, já não busco pro profissional em algumas necessidades que aparecem. É isso, Yara. A gente pode tudo. Sabe por quê? Você tem esse recurso aqui, ó, que é a ferramenta mais maravilhosa do mundo. E garanto pra você que a quem não tem esses recursos, que tem só o toquinho do braço, só o toquinho da perna, e faz com perfeição. Não porque ele tem um dom especial, porque ele foi buscar o dom especial. Porque você quer, você faz. Ah, eu não sei. Ah, eu não quero. Ah, eu não consigo. Você não quer. Porque se você quiser fazer uma parede na tua casa, pintar, decorar uma parede da tua casa, você vai lá e faz. Você faz, você é criativa, você vai criar, você erra. Por que não? Erra. Às vezes a gente perde material, às vezes não fica tão bom, mas é aquele processo do erro que vai dar certo. Você pensa que Thomas Edison fez a tampa incandescente em uma tentativa só? Foram mais de 100 tentativas. E sabe o que ele falou? Que ele não errou. Ele aprendeu jeitos que ele não deveria fazer. Olha o que é a pessoa criativa. Ela olha o erro como uma forma que, na verdade, ele não errou. Foi formas, foi caminhos que, na verdade, ele aprendeu que não era assim. Olha, aquele caminho não é. Eu vou tentar por outro. É por outro. É assim que a gente consegue transformar realmente cada vez mais a criatividade. E uma coisa eu falo pra você. Criatividade dá trabalho. Ah, dá trabalho. Não é uma coisa que é assim, tão fácil. Ela existe, ela tá aí. Mas por que ela dá trabalho? Porque você tem que sair da inércia, você precisa se movimentar. Volta a falar, você tem que sair da zona de conforto. Por isso que ela dá trabalho. E é importante dar trabalho, porque tudo que é trabalho, que é movimento, é transformador. Através do seu trabalho, você transforma o tecido numa peça artesanal. Através do seu trabalho, você atende e serve os seus clientes. Através do trabalho, o trabalho ele tem que deixar de ter esse peso de penoso, de dor, e ter a capacidade das pessoas entenderem que é transformação o trabalho. Ele é transformador. Então, através do seu trabalho, porque criatividade dá trabalho, porque você precisa mudar. Se você ficar buscando a criatividade num único lugar, que eu vou explicar para você, se você ficar buscando num único lugar só, daqui a pouco aquilo tá saturado. Então, muitas vezes a pessoa realmente ela tem bloqueio de criatividade porque está com ansiedade, está em processo depressivo, está esgotada, saturada com a energia lá embaixo e realmente ela precisa do quê? De um tempo. Aí ela deve sim se afastar daquele processo, daquele projeto por um tempo. Ela precisa alternar momentos de relaxamento e momentos de foco, porque realmente não somos criativas o tempo todo. Temos momentos que estamos com excesso de futuro, né? Que é a ansiedade, excesso de passado, que é a depressão. E isso nos causa bloqueio criativo, você não consegue. Se a pessoa quando está com depressão, ela muitas vezes não consegue pentear o cabelo, tomar um banho, né? Como é que ela vai conseguir ser criativa? Então ela precisa cuidar de si e movimentar a partir daqui de dentro de si. Movimentar aqui, criar esse movimento. Mas muitas vezes precisa de um tempo. Afastar 1 ou 2 dias daquilo que ela precisa gerar criatividade naquilo. E quanto mais ela força, menos ela consegue. Já aconteceu isso com você? Você forçar, que tem que sair de qualquer jeito e não sai. E quando você esquece, parece que vem, né? Parece que vem até você. Quando você deixa um pouquinho. Eu vou deixar um pouquinho de lado, vou respirar, vou dar uma caminhada, vou olhar a natureza, vou ver um pôr do sol, vou ouvir uma boa música. Vou sentar e vou comer uma coisa gostosa com meus filhos. Vem cá, vou dar um tempinho pra mim. Tô cansada. Para. Você precisa repor essa energia para realmente você se tornar criativa. Tá vendo que gostoso? Muito bom, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês. Nós vamos falar já da questão dos
dos exercícios, mas eu trouxe aqui umas frases para você de Albert Einstein, que falou o seguinte: criatividade é inteligência se divertindo. Albert Einstein falava que criatividade é inteligência se divertindo. Você tá vendo o desapego? Você tá vendo a falta do tenho que fazer? Tem que fazer? Não. É uma coisa divertida, uma coisa leve. Steve Jobs falava que criatividade é apenas conectar coisas. Conectar coisas. Eu conecto com você, eu conecto como se diz, a taça com a jarra, e nisso há uma criação, uma criatividade. Conectar coisas, situações, ferramentas, possibilidades. A conexão gera ainda mais criatividade. É a questão do movimento. Que isso aqui parado, simplesmente parado, não há nada, mas a partir do momento que eu quero decorar, eu quero colocar água, eu quero fazer uma água saborizada, aromatizada, daí eu coloco aqui dentro folha de hortelã, coloco flores comestíveis, coloco morango, pronto. Já está conectado, já é movimento, já trabalhou a criatividade. Você fala, nossa, que coisa linda, olha, por que eu não pensei nisso? Olha, que maravilha, olha, eu fui capaz de pensar nisso. Infelizmente, não poderei assistir até o final. Ah, querida, você está contribuindo tanto, mas obrigada de você estar aqui, viu, Yara? Contribuiu demais. Beijos. Sandrinha chegando, alunas que estão chegando, rainhas, bora colocar a coroinha aí, rainhas. Então, gente, o que mais que eu tenho aqui? Salvador Dalí falou o seguinte: você tem que criar a confusão sistematicamente e isto libera a criatividade. No meio da confusão, gente, os quadros de Salvador Dalí, você entende, né? Que no meio da confusão, ele gerava a criatividade. E essa confusão, não tô falando bagunça no seu ateliê, não. Que na bagunça no ateliê, às vezes você não consegue gerar criatividade nenhuma. Você fala assim, gente, na bagunça eu me entendo. Você entende mesmo? Na bagunça você perde tempo para achar as coisas. Mas essa confusão é o movimento que ele quis dizer. Que não é você paradinho ali, não. É no movimento. Ah, hoje você conseguiu, né, Sandra? A Catiúcia também tá aí. Então, eu quero que vocês anotem aí algumas coisinhas importantes para gerar mais criatividade para vocês. Lembrando que depois eu vou fazer, durante a semana, alguns posts, algumas coisas de conexão com a aula de hoje. Vou levar para vocês também, que eu não vou esquecer, hein, de levar para vocês pro Stories algumas conexões também da aula de hoje. Isso é muito importante para vocês, porque se você quer se tornar mais criativa, você vai trazer essas coisas para você. Primeira coisa, tá? Uma dica importante para você se tornar criativo. Falamos bastante sobre a energia da criatividade, o que é criatividade. Agora vamos para algumas dicas práticas, de coisa prática para fazer e se tornar mais criativo. A primeira coisa é começar você observar e ver além do enxergar. Você observar os objetos na sua volta, que às vezes passa desapercebido pra gente. Passa desapercebido. Cadeira. E uma vez ao dia, pelo menos uma vez ao dia, tá bom, Lu, mas uma vez ao dia é muito. Mas vamos começar nessa semana, vamos tirar essa semana para uma vez ao dia, você pegar um objeto da sua casa, do seu ateliê, e você vai se perguntar, por que esse nome? Cadeira. Cadeira. Porque eu olhei para cadeira agora. Mas cadeira, por que esse nome? E não é só isso não. Você vai perguntar o porquê esse nome, você vai pesquisar. De onde que veio o nome cadeira? Alguém criou a cadeira, né? E é um objeto que passa desapercebido, que se você não tem na sua casa, quanto nos faz falta. É que tem tanta coisa na vida da gente que a gente não reconhece, se você só reconhece o valor quando te falta, ou quando começa a doer. Sabe a última unhinha lá, pequenininha do teu pé? Quantas vezes por dia você lembra nela? Quando você dá um topão em algum lugar, né? Uma topada e bate a unha. Quando você prende em algum lugar, quando ela encrava. Quando a manicure vai tirar um bife. É quando você lembra dela. Porque a gente não lembra. Não lembra de algumas coisas. Passa desapercebido, mas você sabe que existe. Então eu falei cadeira, mas pode ser um mouse. Mouse. Por que mouse chama mouse? Né? O mouse que você utiliza. Celular. Por que celular chama celular? E não é só isso não. Você vai se perguntar sobre esse objeto. Para quê? Por quê? E para quem? Olha só. Para que esse objeto existe? Por que ele existe?
para quem ele existe. Isso vai, com o tempo você vai conseguir trazer isso para o seu negócio criativo, para o seu ateliê, porque cada vez que você cria uma bolsa, uma nécessaire, um porta-óculos, você vai saber para que existe esse porta-óculos. Estou dando um exemplo, tá? Poderia ser uma nécessaire, uma bolsa. Por que ele existe e para quem? Isso é um exercício de criatividade. Tá vendo? Já anotou aí? Não vou repetir, hein? Quem não pegou esse daí, depois pega depois. Outro exercício de criatividade que você vai fazer é aquele que eu falei para quando a pessoa está ansiosa. Alterna momentos de relaxamento e de foco. Tem pessoas que não conseguem manter foco muito tempo em determinada coisa. Numa aula, num livro. E quando você está com depressão e com ansiedade, você até tenta ler um livro. Você lê uma página, 2 páginas e esquece. Você esquece o que você leu. Você volta e lê de novo. Isso é o quê? Falta de foco. Você não consegue manter o foco. Então, você precisa alternar com momentos de relaxamento. O que te traz relaxamento? Ouvir uma música, relaxar no seu sofá, sentar na sua varanda, olhar os passarinhos, cuidar das suas plantas. O que te traz relaxamento? Longe de rede social, tá? Não vai falar pra mim que te traz relaxamento ficar olhando lá o feed, passando o dedinho lá sem parar, tá? Não é isso. O que traz relaxamento pra você? Então, você vai alternar. O que te leva ao foco? Lu, eu preciso ter foco na hora que eu tô cortando minha peça. Eu preciso ter muito foco, porque senão sai torto, sai da linha ali. Ou então tem que ter muito foco na hora que eu estou costurando, porque do nada eu olho, cadê? Não coloquei o cursor? Cadê? Esqueci de colocar a alça. Caramba! Coloquei estampa de ponta cabeça, porque eu não tive foco. Então tem que ter foco ali. Quanto tempo você consegue manter o seu foco? 1 hora? 40 minutos? 5 minutos? Você tem que se conhecer, começar a se observar. Observe isso nessa semana. Se você consegue manter o foco muito pouco tempo, comece a fazer conscientemente momentos de relaxamento e momento de foco total. Foco total é foco total. É você parar para ler e não ter nada externo te atrapalhando. E você interpretar aquela leitura no final. Eu consegui ler e interpretar para você, contar a história, né? Que nem você lê uma história, depois eu conto a história para você. Ter foco. É você estar costurando e ter foco 100% ali. Que na hora que o seu pensamento está indo embora, você traz o foco de novo. Meditação. Não consigo praticar meditação. Gente, eu faço meditação, eu tô fazendo uma de 7 minutos por dia. Tem uma meditação que eu faço que na verdade ela é meia hora. Mas lá eu peguei ela tem de 7 minutos, de 10 minutos, tem de 30 minutos. Eu comecei com 7 minutos. Sabe por quê? Toda vez que eu começo a meditar, eu tô meditando e você tem que esvaziar a mente. Dali a pouco o meu pensamento tá lá no interfone. Tá lá no almoço que eu tenho que preparar. Tá lá na live que eu tenho que fazer para as minhas alunas. Então, eu não tô conseguindo. Mas se eu desistir de meditar em 7 minutos, eu nunca vou chegar a 30 minutos. E realmente absorver a meditação, que meditação é saúde. Muitas vezes você lembra de tomar um remédio, você lembra de tomar a água, você lembra que tem alimentação saudável, que você precisa exercitar, mas esquece que precisa silenciar a mente. A criatividade é movimento, é a mente em movimento, mas você precisa momentos de silenciar a mente. E é muito difícil meditar, gente. Não vou falar para você que é fácil, não é. Mas se você não começar, você nunca vai atingir o objetivo. E para se tornar criativa, é importante que você silencie a mente de alguma forma. E se é através da meditação, ótimo. Agora você vai fazer, eu só silencio minha mente quando eu estou dormindo. Nem assim, posso falar para você? Nem assim. Quando você está dormindo, sua mente tem picos de sono profundo e tem de agitação também. Que é necessário, né? A gente precisa disso. A nossa mente não para nunca. Então, presta atenção nisso. Que além desse primeiro exercício que eu falei para você, você vai ter que fazer um segundo exercício, que é alternar momentos de foco total e de relaxamento. E depois, algum momento que pode ser logo no início da manhã, pode ser no final do dia, no meio da tarde, não importa. Um momento para você silenciar a sua mente através da meditação. Lu, como é que medita? Vai pesquisar.
Vai pesquisar. Inclusive pode ser referente ao primeiro exercício, hein? Meditação. Por que o nome meditação? Para quem que é meditação? Entendeu? E para quê? Coloca também no primeiro exercício. Você pode até utilizar isso. Então, precisa. E você vai ter que buscar o porquê. O porquê que isso é importante para você. Vai pesquisar. E como fazer? Vá pesquisar. Há pessoas maravilhosas com conteúdos gratuitos que vai trazer isso para você e vai melhorar a sua criatividade. Outra coisa, eu sou defensora da rotina eficiente de trabalho. Que a gente só dá certo em questão de organização e planejamento se tem uma rotina eficiente de trabalho. Porque existe um casamento que tem o noivo, que é o planejamento, e tem a noiva, que se chama organização. Eles casaram. Planejamento casou com a noiva, que é a organização. Foi um casamento tão lindo e nasceu um filhinho. O filhinho se chama rotina eficiente de trabalho. Isso mesmo, através do planejamento e da organização. Essa rotina eficiente de trabalho, eu sou super defensora dela. Porque quando você está em rotina, as coisas têm uma lógica. Você criou um planejamento para a semana e você tem a rotina. Eu tenho minha rotina de segunda-feira. Segunda-feira eu tenho minha aula às 11h11 com vocês. Depois eu tenho que preparar conteúdo para as minhas alunas. Se eu tenho que ir para o correio, que na questão eu vou ao correio hoje, eu tenho horário para ir ao correio, então eu tenho a minha rotina que é eficiente para que chegue no final do dia, eu não tenha a sensação de, nossa, fiz tanto e parece que eu não fiz nada. Nossa, ficou um monte de coisa para fazer para amanhã, eu não consegui dar conta das coisas. Então, preciso de uma rotina que é o filhinho desse casamento. Mas, para você melhorar a sua criatividade, mude pequenas coisas na sua rotina. Vamos supor que todo dia você sai para trabalhar, como eu estava, né? Quando eu estava no meu trabalho na escola, todo dia eu tinha um horário para sair e pegar o mesmo caminho para ir para a escola. Do nada não, né? Com eu querendo estimular a minha criatividade, eu mudo o caminho. Eu faço a mesma coisa mudando o caminho. Lu, mas como é que eu vou fazer isso trabalhando dentro do meu ateliê, que meu ateliê é lá no quartinho do fundo, como é que eu vou fazer? Mude alguma coisa em relação à rotina. Você fazia de manhã? Coloca à tarde. Gente, eu sofro muito. Porque, como vocês sabem que eu faço exercício todo dia de manhã, mudei para tarde. Tô insistindo, hein? Inclusive, sábado fui com a Mariana e com a Simone fazer à tarde. E hoje, de novo, eu já fico pensando, meu Deus do céu. Me reprogramei a minha rotina. Então, de manhã, que era do exercício, eu vou estudar. Faço meditação, leio pelo menos 10 páginas de livro e estudo os conteúdos que eu preciso estudar na parte da manhã. Parte da tarde eu já começo a me dedicar às coisas do ateliê. E no final da tarde, né, 4, 5 horas, é hora de ir pra academia. Eu mudei. Então mude determinada coisa da sua rotina que dá para encaixar em outro horário. Um outro caminho. Há caminhos para você fazer uma peça de costura criativa que é mais fácil, né? Mas há coisas que não vão mudar muito. Se você sempre começa a bolsa para fazer pela aba, troque para começar o canal do zíper. Nossa, Lu, mas eu já criei uma rotina de fazer. Mude e tente um novo caminho para uma mesma coisa. Ouça música e diferentes músicas. Saia da caixinha. O que é sair da caixinha? Ai, todo mundo fala sair da caixinha. É fazer algo diferente. É olhar com os outros olhos. É deixar de ficar olhando que só aquilo é daquele jeito. Como todo mundo, muita gente fala, né? Que só trabalhar com nicho a pessoa ganha dinheiro. Sai da caixinha. Sai da caixinha. Há quem não trabalha com nicho definido e ganha muito dinheiro com a costura criativa. É sair do padrão. Saia da caixinha. De achar que é só assim. Só desse jeito. Aconteceu uma coisa comigo nesse final de semana, que eu observei que tinha uns comentários, vou abrir um parênteses aqui, uns comentários num post meu, que eu falando de caixinha, né? Ensinando a reforçar a caixinha de leite. Isso para iniciante na costura criativa. Quem tá aqui e faz caixinha de leite nas suas peças artesanais sabe que se você tá trabalhando com caixinha de leite sem estruturação, com 2 tecidos, principalmente com estruturação também, na hora que você corta a caixinha de leite, você abre para ela ficar retinha. Eu devia até trazer aqui, mas não trouxe porque veio agora isso na minha mente. Abre, aquelas 2 costuras que você cortou, desmancha. Eu, Luciene, já tive muita dificuldade lá no início de fazer uma caixinha de leite simétrica, que une as costuras, que fique perfeita. Eu sofria para unir aquilo, saía do lugar, o alfinete saía do lugar. Falei, que raio que os outros fazem comigo não dá certo?
caixinha de leite, uma coisa super simples. Aí eu pensei, por que não, né? Ajudar quem é iniciante e explicar que pode fazer um reforço, que é uma coisa que é um passo a mais. Que quem já tá lá na frente não precisa ter esse passo, é um passo a mais. No lugar de você encurtar o passo, você vai aumentar. Você vai reforçar ali onde você cortou a caixinha de leite. Você não corta? Aqui e aqui, você corta e fica a caixinha de leite, né? Naquele formatinho para você poder abrir e costurar. Se a pessoa é iniciante, ela abre demais, aquela costura desmancha, como eu falei. E ela vai ter dificuldade. Eu falei, por que não dar essa dica para as pessoas que ainda não sabem costurar, estão iniciando, ou já sabem costurar, mas está iniciando, está nesse processo e toda hora desmancha, e ela demora muito para fazer uma caixinha de leite simétrica, ou quando ela vira do outro lado, as costuras não estão casando, por que não ajudar? E eu falei do reforço, reforce, é um passo a mais. Assim como você alinhavar um zíper antes de colocar, porque você não tem o controle ainda do zíper, do material, do forro, do alfinete, de tudo, daí você alinhava, é um passo a mais. Você colocar uma cola de contato para estabilizar um zíper num bolso embutido é um passo a mais, mas o que garante para você um bom acabamento, um bom resultado? Gente, recebi um monte de crítica. Que desnecessário! Para que isso? Que perda de tempo! A pessoa estava dentro de uma caixa olhando só aquele buraco da caixa, olhando só a ela. Ela não pensou que aquilo poderia ajudar outra pessoa. Uma pessoa agradeceu. E eu foquei unicamente naquela pessoa. Sabe o que eu fiz com os outros comentários? Apaguei. Sabe por que eu não deixei? Porque aquilo contamina outras pessoas que estão naquela mesma energia. Eu simplesmente apaguei. Ai, que desnecessário. Pra que essa dica? Quase falaram que merda de dica. Desculpa a palavra, mas quase falaram isso. Porque eu estava focando na dor de uma pessoa e ajudei uma pessoa. Talvez ajudei mais, mas a pessoa não colocou no comentário. Mas uma pessoa falou, que bom, não tinha pensado nisso. Realmente, minha caixinha de leite desmancha. E reforçando ali, na hora que eu for abrir, ela não vai desmanchar e vai ficar certinho. Não dá para salvar todo mundo. Não dá para ajudar todo mundo. A Julie agradeceu. Também você, Julie. E uma pessoa que eu nem conheço agradeceu também. E daí eu fico pensando, por que será, né? Que há pessoas que veem uma coisa que não é pra ela, e ela tem a necessidade de ir lá e criticar. São pessoas que deixam de focar em ser mais criativas, de buscarem o autoconhecimento e querem ser o quê? Destrutivas. Pensa que eu apaguei o post? Não, eu apaguei o comentário das bonitas que continuaram ali falando. Sabe por quê? Porque elas já sabem fazer caixinha de leite, elas já erraram, elas já acertaram, elas nem lembram mais que erraram. Elas não precisam colocar alfinete para fazer uma caixinha de leite, elas não precisam reforçar a costura, elas estão além. Mas eu sou professora de costura criativa para iniciante, para quem está dando o primeiro passo até quem está dando avançado. Eu tenho por obrigação de ensinar antes da costura criativa, a costura à mão, porque é importante fazer um ponto visível, um caseado bem feito. Tanto é que uma aluna colocou lá na plataforma que o caseado na quina, aqui no canto, ela tá com dificuldade. Já vou gravar aula para ela também. Então a pessoa vai lá para criticar, esquece que há alguém ali que precisa daquilo, que eu não sou louca de colocar uma dica ali, pegar que a Mariana vai editar, colocar legenda, cortar de um vídeo, colocar lá, para nada. Não tirei lá, ficou lá. E a pessoa teve a coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque ela tá cheia disso. Tá cheia. Se há pessoas que vão na internet criticar uma pessoa que é deficiente, que eu vi uma reportagem sobre isso, quem sou eu, né? Quem sou eu, Luciene? Acho que todas as dicas são válidas. O que parece óbvio para alguns pode ser muito difícil para outros. Isso, minha amiga. Perdi o seu nome aqui, mas deixa eu ver o seu nome. Deixa eu ver se eu pego aqui seu nome. Sandra. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Eu, como professora de costura criativa, que eu tenho didática, metodologia, antes de tudo eu tenho que ter paciência e empatia. Eu não estava ensinando aquilo para quem já está lá na frente, eu estou ensinando para quem não sabe.
Tem todo dia alguém pegando a primeira vez na caneta para fazer uma bolinha antes de fazer o nome. E muitas vezes essa pessoa já é um adulto e tem vergonha de saber que não sabe ler e escrever. Gente, mas ainda existe gente que não sabe ler e escrever? Existe, e muito. Mas há uma professora que se propôs a ensinar com amor, com paciência e carinho, a fazer a primeira bolinha, a primeira minhoquinha, e estimular a criatividade daquela pessoa e valorizar e colocar a autoestima daquela pessoa lá em cima, que ela é capaz. Muitas pessoas desistiram de fazer a caixinha de leite porque toda hora desmancha. E não tinha passado na cabeça dela que reforçar ia ajudar. Daí falou, nossa, que criativo isso, né? Vai reforçar, realmente é um passo a mais. Daí os outros falam, nossa, pra que eu vou fazer isso? É perda de tempo. Pra você. Tem empatia com quem não sabe, com quem tá chegando agora. Todo dia tem alguém pegando a agulha, a primeira vez a linha, pegando e tentando descobrir onde que é o botão que liga a máquina de costura. Onde que liga? Ai, vou ver no manual, nunca vi isso. Onde é que é? Cadê o botão? Toda feliz, toda pimpona, para fazer diferente, estimulando a criatividade, querendo que os tecidinhos se transformem nesse série em carteirinhas. Mas sabe por que eu não me assusto com isso? Porque o mundo tá muito assim, né? Se as pessoas matam as outras pessoas por tão pouco, por questão de cor de pele, por questão de sotaque, de opção sexual, a pessoa, o coração das pessoas estão cheio de amargura e a pessoa vai lá, chora porque o outro foi assassinado a paulada, mas entra dentro da internet e se esconde atrás de uma tela para criticar uma aula, para criticar um sotaque, para criticar o outro que está querendo ensinar, o outro que do jeito dele está querendo transformar a vida de outra pessoa, porque se tem alguém que sabe pouco e está querendo ensinar alguém, tem alguém que não sabe nada. Então, é isso mesmo, é uns coração peludo, sabe? Uns coração pretinho que tem amargurado, roxo, coração assim cheio de dor, que a gente tem que entender que o que sai da boca é o que o coração tá cheio, que falta empatia, você se colocar no lugar do outro, não é? Então, para você ser criativa, mas isso tudo que eu tô falando para você, parece que não, né? Mas é tudo formas de você ser criativa. Que quando você entra numa aula dessa com o coração aberto para você realmente transformar e coloca... Vocês estão colocando comentários? Nem todos eu estou vendo aqui, mas as outras pessoas estão vendo e se inspirando em você. E estão compartilhando da sua ideia. Isso é tão importante. Então eu falei para você mudar o caminho. Há uma forma das pessoas desenvolver a criatividade que as cientistas ensinaram, que é você andar para trás, andar de marcha ré, sabe? No lugar de você andar para frente, dar alguns passos. Lu, vou cair. Calma, dê alguns passinhos só. Isso faz com que seu cérebro se reprograme, porque ele não está acostumado a isso. O que mais que seu cérebro não está acostumado? Você é destra? Escreva com a mão esquerda. Você é canhota? Escreva com a mão direita. Estimule seu cérebro a sair da mesmice. Controle o seu medo. Gente, o medo é importante. O medo faz com que você não arrisque sua vida, que você não coloque em perigo, mas o excesso de medo te paralisa. Entendeu? Controle o seu medo. Não deixe que seu medo impeça você de fazer e de ser criativa. Ai, Lu, tenho medo de cortar o tecido. Vou estragar, dane-se, estragou, corte outro. Ai, tô desperdiçando, tá desperdiçando nada. Você usa aquele retalho para fazer um mimo depois. Não desperdiçou tecido nada. Vocês já viram em aula minha que tem tecido que tá com risco atrás? Porque eu risquei, não ficou legal. Não joguei fora, eu usei para fazer uma peça no canal. Não tenha medo. Cortou errado? Pega aquele tecido que você cortou errado, dá uma dobradinha nele, coloca na sua caixa de retalho organizado para você usar em determinado momento, em uma outra oportunidade. Não tenha medo. Não tenha medo de testar. Não tenha medo de errar. Não tenha medo. O medo em excesso paralisa, te deixa com ansiedade, depressiva. Enfrente o medo. Ai, tenho medo de dirigir. Vai aprender a dirigir com uma mulher, com uma escola de autoescola especializada, que trata pessoas que têm medo, mas em frente. Só não deixa que ele te paralise, para que você não consiga fazer o que você mais quer. Ai, mas eu vejo o pessoal costurando cada coisa linda, eu tenho medo que eu nunca vou conseguir. Nunca? Nunca você vai conseguir mesmo se você não tentar.
Porque aquela pessoa que faz maravilhoso, ela já errou muito, sabia? Ela errou muito, ela perdeu material, ela passou raiva, ela pensou em desistir, mas ela continuou. Isso que vai diferenciar você. Insista. Outra coisa que você vai fazer, muito importante, experimente novas comidas, novas músicas, novas texturas. Não deixe aquela roupa bonita para você usar só na hora que você... Lógico, você não vai colocar uma roupa de formatura em casa, mas use a melhor roupa muitas vezes, o aparelho de jantar que você tem aí do casamento que você está guardando, a sua taça para tomar água, porque você é rainha. Entenda que sua vida é um evento, que você não precisa esperar um evento para tomar uma água na taça. Então, sinta novas sensações, novas texturas, novos sabores. Ai, eu não gosto, mas você já experimentou? Não, nunca experimentei. Então, como é que você não fala que não gosta, minha amiga? Sendo que você nunca experimentou, experimenta um pouquinho. Vai ver que você gosta, vai ver que você realmente não gosta, mas você teve a experiência de saber se é amargo, se é salgado, se é azedo. Experimente. Se dê a oportunidade que seus sentidos já estão acostumados naquela zona de conforto, fazer a mesma coisa. Faça coisas novas, novos filmes, novos lugares, novos caminhos. Tente novas coisas. Isso vai estimular você cada vez mais. Você vai ver. Tenha sempre com você um bloco de papel, um bloquinho que seja. Eu tenho até um aqui, ó, que eu ganhei da charada minha filha Mariana, que fez as minhas agendas da Escola de Costura Criativa. Olha que coisa fofinha que ela me deu. Lógico que você não vai comprar um novinho, isso aqui foi um mimo que eu ganhei. Um bloquinho desse, gente, que você pode até mesmo fazer aquele, sabe, caderno de desenho do filho que sobra? Corta as folhinhas todas iguais, põe com o furador aqui, manda lá encadernar, faça um bloquinho pra você, então compre post-it. Gente, é tão baratinho isso. Caderno que sobrou folha aí, tenha sempre um bloquinho dentro da bolsa. E assim que você lembrar, teve uma ideia, não fique guardando aqui, achando que você vai lembrar daqui a pouco. Porque quantas vezes eu quero colocar a frase da manhã no meu stories, que eu pensei ontem, não escrevi. Quando chega de manhã eu não lembro a frase de jeito nenhum. Poxa vida, por que eu não anotei? Eu também faço isso, eu também não anoto. Mas se você tiver sempre um bloquinho do lado da cama também. Às vezes você quer lembrar um sonho, né? Ai, eu sonhei em cursar, mas não lembro o que é. Você acorda no meio da noite, se você tá meio sonolenta assim, e você colocar uma palavra, passarinho, daí você, de manhã, você consegue lembrar o que você sonhou, se isso foi importante para você. Eu precisei fazer isso durante um bom tempo, mais de um mês, que era uma terapia que eu estava fazendo numa época que eu estava com depressão, tudo, então eu tinha que fazer isso. Então, eu acordava, às vezes não ia na noite, às vezes eu acordava pra fazer xixi, às vezes eu dava uma acordadinha assim e eu lembrava do sonho. Então, eu pegava, tinha que escrever uma palavra. Eu fiz muito tempo isso durante a terapia. Você pode fazer isso, mas tenha sempre com você um bloquinho para você. Às vezes você tá andando num restaurante, no shopping, num parque, você vê alguma coisa que estimula você, já anota suas ideias. Tenha suas ideias anotadas aqui. Um bloquinho de ouro, isso aqui vai ser o seu bloquinho de ouro, onde você vai guardar tudo aquilo que você... Caiu aqui meu chaveirinho. Tudo aquilo que vier na sua mente, tudo aquilo que for importante pra você. Daí você vai olhar e falar assim, olha só, tá aqui minha ideia. Ai, é tão gostoso, tá organizadinha as suas ideias aqui. Faça isso, tenha um diário. Um diário também é importante. Além da sua agenda com os seus compromissos do ateliê, do seu dia a dia, suas consultas, um diário. Gente, o diário para mim é tão estimulador que eu coloco os momentos que eu tive felizes, às vezes não tão felizes do meu dia, e eu anoto aquilo. Aquilo é um lugar que eu jogo ali, sabe? As coisas que estão dentro de mim e eu coloco no diário. Às vezes, passa no outro ano, eu queimo aquilo lá, mas às vezes aquilo é muito útil para mim também, que eu quero recordar alguma coisa. Então, tenha um diário, coloque suas emoções para fora, tenha o hábito de escrever e de ler. Quem ler romance, quem lê livros sobre empreendedorismo, quem lê de tudo que cair na sua mão, são pessoas que falam melhor, que escrevem melhor, que tem menos erros de gramática de português. Então, tenha o hábito de ler. Lu, eu não tenho tempo para ler. Mentira, você tem tempo para ler sim. Talvez você não tenha tempo de ler um livro por dia, mas se você organizar o seu dia e falar assim, ó, agora é a hora da leitura, vou ler 2 páginas. Ah, tô melhorzinha da leitura. Então, a partir de tal dia eu começo a ler 4 páginas. Dali a pouco você está lendo 10 páginas por dia, de uma forma fluida, gostosa, que estimule cada vez mais a sua criatividade, mas você tem que fazer, porque criatividade é movimento.
Não combina com inércia nem com zona de conforto. É se mover, é se mexer, é fazer. Então, gente, a criatividade, ó, traz solução para o problema. Ela, ó, a criatividade traz solução para o problema. Ela traz para você maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas. Ela transforma um determinado objeto com um novo uso. Quantas vezes você já não viu isso? As pessoas reciclarem através da criatividade, trazer novos usos para o projeto. Diz que brasileiro tem demais disso, né? A gente vê cada coisa na internet que você morre de rir, né? Fazendo com cano de PVC, fazendo cada coisa, traz com coisas que foram criadas para determinada função, outras funcionalidades. Então se estimule nisso. Você é da costura criativa? É gostoso ver costura criativa na internet, mas vai lá na arquitetura, vai lá na culinária, vai lá em outros nichos, em outras coisas que não tem nada a ver com você e veja as postagens. Eu adoro miniatura, eu sou apaixonada por miniatura. Comidinha em miniatura, casinha em miniatura, bonequinha, eu adoro isso. Eu fico encantada com aquilo. Só que determina um tempo, tá? Não vai ficar o dia inteiro fazendo isso e achando que está sendo criativa. Olhe postagens de pessoas de costura criativa, sim. Mas mude também aquele banco que você tem de ideia só lá do Pinterest de costura e olha outros também. Outros de frases motivacionais, olha de flores, de arranjos florais, de decoração de casa. Vê outras coisas e faça esses exercícios que eu falei para vocês, tá bom? Depois, não sei, hoje, amanhã, vou ver se eu trago esses exercícios mais pontuais para fazer em algum momento aqui na minha rede social, pode ser um post ou no stories, mas me acompanhe para que você tenha isso. Porque com certeza você já é criativa, mas você vai se tornar mais criativa movimentando isso. Porque se a água parada dentro de qualquer lugar fica podre, a nossa criatividade, se ficar parada, trava. Daí você fala, não entendo por que não acontece. O seu músculo, se você não trabalha, ele fica flácido. O cérebro também. Então você tem que movimentar, você tem que buscar não só do mesmo, mas de outras coisas também. Outros caminhos, outras direções, outras transformações. Você adora a costura criativa, mas qual outro artesanato que você gosta também? Você gosta de massinha, tipo biscuit, fazer biscuit, tricô, crochê? Movimenta também nesse sentido. Não fique só em uma coisa. Tá, Lu, é só costura criativa mesmo, mas você gosta de cozinhar? Você gosta de contar história? O que você gosta? Conta história para os seus filhos e você cria história. Você não fica só repetindo Chapeuzinho Vermelho o tempo todo, mas você cria historinhas também. Você gosta de cuidar de plantas, de decorar sua casa? O que você gosta além da costura criativa? Tira esse momento para relaxar e momentos de foco e você vai ver como a criatividade naturalmente... Depois você vem me contar, viu? Fala, nossa, Lu, tô me sentindo tão mais criativa depois que eu coloquei aqueles exercícios em prática, depois que eu comecei a anotar, que eu comecei a fazer as coisas com intencionalidade. Lembra que a minha palavra-chave desse ano, que eu tenho trabalhado muito com as minhas alunas, a questão de ser intencional. Eu tenho uma aluna que mora na Alemanha, ela tá passando agora um tempo aqui no Brasil, que é a Simone, eu acho que ela não tá nessa live, eu não a vi ainda. Se não vi, desculpa, Simone. Que ela falou que a vida dela, quando ela começou a captar isso, que ela tem que ser intencional em tudo que faz, tudo começou a ser diferente. Se você quer ser criativa, seja intencional. Assista o que você vai assistir com intencionalidade. Use as redes sociais com intencionalidade de ser criativa e para de ser aleatória. Quem é aleatória não chega a lugar nenhum. Você tem que escolher um caminho, escolher o que você quer. Essa semana, a semana passada foi do planejamento. Essa semana nós vamos trabalhar a criatividade. Vem aqui comigo que você vai ver como que você vai ser cada vez mais criativa, tá bom? Porque já somos, hein? Eu não falei se tornar criativa, se tornar ainda mais criativa, porque criativa você já é. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você saiu motivada, cheia de dopamina, né? Porque dopamina também, viu? Estimula a criatividade. Por isso que eu falo, faça o que você gosta. É dar um beijo gostoso nos filhos, um beijo gostoso no marido. O que é que você gosta? Fazer aquele pudim e todo mundo falar, que delícia! É você presentear alguém, porque é gostoso presentear, né? É dar uma boa caminhada à tarde, que tá um pôr de sol, aquele calorzinho gostoso, é sentir
aquele barulhinho da chuva, o que que você gosta? Faça mais do que você gosta e você vai se tornar mais criativa, tá bom? Grande beijo, fica com Deus e a gente se encontra logo mais.